Saudações, habitantes do Bikerverso. Hoje nós vamos falar das influências shakespearianas em Sons of Anarchy e Mayans. Se bem que em caso de Sons of Anarchy, falar em influência é até eufemismo. É isso aí, pessoal. Dentro do nosso Bikerverso, existe uma porção muito particular que eu gosto de chamar de Sutterverso, que é aquelas séries criadas por Kurt Sutter e que foram responsáveis por atrair e chamar a atenção de muita gente para o universo biker. E essas séries são Sons of Anarchy e Mayans. E em ambas, principalmente em Sons of Anarchy, a influência da obra de William Shakespeare é bem presente e é sobre isso que nós vamos falar. Inicialmente, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Pensem numa organização muito poderosa, uma organização já estabelecida, que tem seus inimigos, que tem suas lutas, mas que é uma organização muito respeitada. E dentro dessa organização nós temos um jovem que é o segundo em comando dessa organização e que todos esperam que ele no futuro seja inclusive o líder dessa organização. Esse jovem é filho do antigo chefe dessa organização que morreu. E essa organização atualmente é comandada por alguém muito próximo, alguém muito querido desse jovem. Tão próximo desse jovem e de sua família, que esse atual líder, inclusive, se casou com a mãe desse jovem. Só que esse jovem até então imaginava que o pai dele, o antigo líder dessa organização, tinha morrido acidentalmente. Porém, o pai desse jovem, de alguma forma, começa a se comunicar com ele e ele descobre que essa morte não foi acidental, que na verdade o pai desse jovem faleceu através de um conluio entre o atual líder dessa organização e a mãe desse jovem, que se uniram para matar o antigo líder, o pai desse jovem. E a partir desse conhecimento, esse jovem inicia uma busca por vingança que vai arrastar toda essa organização e todas essas pessoas para um fim trágico, inclusive para ele mesmo. E aí? Estou falando de Sons of Anarchy ou de Shakespeare? Mais especificamente da obra Hamlet. Dos dois, pois como o próprio Kurt Sutter admitiu, Sons of Anarchy é uma reinterpretação dessa obra Hamlet. E muitos aspectos de Hamlet, esses aspectos principais que eu trouxe agora, são incorporados em Sons of Anarchy. Evidentemente, Sons of Anarchy expande muito a história de Hamlet, mesmo porque dificilmente seria possível encher 7 temporadas só reproduzindo Hamlet, mas o cerne da história é esse mesmo. Existem algumas diferenças, obviamente, principalmente quando a gente fala na forma como o pai de Hamlet, ou o pai do Jax, entra em contato com o filho. Em Hamlet, o antigo rei, certo? Que entra em contato com Hamlet de forma espectral, o fantasma do pai aparece para o filho, e em Sons of Anarchy, essa conversa do pai do Jax Teller com ele se dá através de um diário que ele encontra umas coisas antigas da família, certo? Mas a genialidade do Kurt Sutter foi justamente ser capaz de fazer essa transição entre uma peça originalmente escrita para ser encenada, tendo como pano de fundo a família real dinamarquesa, e
conseguiu transmitir toda essa história para o contexto de um clube de motociclistas fora da lei na Califórnia. Evidentemente que existem outras diferenças e outras coincidências, mas o pano de fundo é esse aí, pessoal. Não tem como escapar do fato de que Sons of Anarchy é Hamlet e de que Hamlet foi reinterpretado em Sons of Anarchy. Agora, quando o assunto é a série Mayans MC, a coisa fica um pouco mais complicada. E, ao contrário do que eu fiz no meu comentário de Sons of Anarchy, eu vou começar esse comentário com um alerta de spoiler. Eu comecei esse canal para passar o tempo, enquanto meu ombro se recupera, falando de algo que eu gosto muito e compartilhando com vocês o pouco que eu sei sobre esse ramo da cultura. Mas eu não comecei isso para estragar a diversão de ninguém, para atrapalhar a diversão de ninguém. Então, se você ainda não viu o último episódio da série Mayans, por favor, pare esse vídeo agora. Porque eu vou entregar o final da série, porque é nesse final que as referências a Shakespeare se tornam mais evidentes. Bem, se você não desligou, já foi avisado, vamos lá. As referências a Shakespeare em Mayans são bem sutis e só se tornam claramente evidentes no episódio final. Inicialmente, no discurso que o Easy Ezequiel Reyes faz na porta do clube, quando ele reúne ali o pessoal para partir para a batalha definitiva contra a base de San Bernardino do Sons of Anarchy, ele cita um trecho da obra Júlio César, quando ele diz: "Cry havoc and let sleep the dogs of war." Espalhem a destruição e libertem os cães de guerra. Esse é um discurso, essa frase, é parte de um discurso proferida pelo personagem Marco Antônio na peça Júlio César, de Shakespeare. E outra referência clara a Shakespeare, também da obra Júlio César, que inclusive reproduz a própria questão histórica, é quando os integrantes do motoclube se reúnem para assassinar o personagem principal, o Easy. Aquela cena em que o Easy é assassinado com várias estocadas, sendo que cada personagem desfere uma estocada, ou seja, várias pessoas se unem para matar o Easy a punhaladas, aquilo ali é a reprodução da forma como Júlio César foi assassinado. Tanto que quando o personagem Bishop esfaqueia o Easy, ele fala, eu não sou o único, você não é o único que lê Shakespeare. Uma referência clara à forma como ele opta por assassinar o Easy. Então, em Mayans, as referências só se tornam claras no episódio final. Porém, elas também são bastante evidentes, dessa vez remetendo à obra Júlio César. E, pessoal, infelizmente, o que eu acho, a percepção que eu tenho, é que o Sutterverso se encerrou aí. O episódio final, creio que foi a última vez que a gente teve a chance de assistir um pouco desse ambiente tão rico, tão interessante e, às vezes, tão triste que o Kurt Sutter criou. Eu digo isso porque o canal FX foi adquirido pela Disney. Durante as filmagens da série Mayans, o Kurt Sutter foi inclusive afastado da produção desse universo. Deixa eu reviver aqui o nosso papel de tela dos Mayans. E passou a atuar como produtor executivo. Ele não escrevia mais
na série Mayans. De certo modo, isso foi até bom, porque a série passou escrita por pessoas que tinham conhecimento mais aprofundado da cultura latina. Porém, dificilmente veremos outras séries desse universo. Existia um boato de que seria feita uma série que trataria dos First Nine, ou seja, dos 9 primeiros integrantes ou dos 9 fundadores do Sons of Anarchy. Esse boato já morreu. E o que mais me deixa sentido é porque eu gostaria de outras séries desse universo. Primeiro porque algumas coisas ficaram em aberto. E eu queria muito ver aquele promotor de justiça ou procurador de justiça, o Lincoln Potter. Eu queria muito ver ele se ferrar, porque ô criatura desgraçada. E eu também queria muito ver uma série baseada num terceiro motoclube que aparece muito na série, que são os Green Bastards, né? Tivemos um motoclube branco, Sons of Anarchy. Tivemos um motoclube latino, os Mayans. E eu queria muito ver um motoclube exclusivamente com integrantes pretos ou negros, que seriam os Green Bastards. Aí a gente fecharia, né, as 3 etnias que compõem a base dos motoclubes. Mas eu acho que infelizmente não verei isso. Paciência, foi bom enquanto durou. Obrigado.